Olha, pessoal, como falamos, hoje é dia de volta às aulas, rede privada, estadual, municipal. E em Criciúma, na rede municipal, retornaram hoje 22 mil estudantes. Mais de 2.200 novos alunos foram matriculados nas unidades escolares do município para o ano letivo deste ano. A partir da próxima semana, também serão retomados os treinamentos realizados pelo Programa Jornada Ampliada Escolar, que é o PROJAI, no contraturno das aulas, na sede do programa. Já os atendimentos do PROJAI serão realizados nas dependências das unidades de ensino. Eles também vão retornar, mas desta vez com outro nome, que é o Esporte na Escola. As demais atividades extracurriculares, como os clubes de astronomia, jovem empreendedor, língua portuguesa, matemática, robótica, eles devem iniciar somente em março. Recadinho dado? Bom demais voltar às aulas, né? Para os alunos, às vezes não, né? Mas eles gostam. Gente, então, hoje, foi o retorno das escolas na maioria das instituições. Tem algumas que voltam na semana que vem, mas a maioria começou hoje. E a partir deste ano, está proibida a utilização de celulares e dispositivos eletrônicos em ambientes escolares. Você já sabe disso. De acordo com a lei federal sancionada este ano, é vedado o uso de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais durante as aulas, recreios e intervalos em todas as etapas da educação básica. Para entender um pouco mais, porque eu acho que algumas dúvidas surgem, nós trouxemos a advogada, nós convidamos uma advogada para explicar como é que vai funcionar essa lei, punição, enfim. Eu tenho o prazer de receber no estúdio a Sarita Assis Pacheco. Ô, Sarita, que prazer lhe receber. Eu que sou mãe de 2 aí, tô louca para saber. Já sou contra o uso de celular na escola, Já começo por aí. Mas a gente quer entender, você, Sarita, que atua na área educacional, é mestranda em Direitos Humanos, Atua também na área criminal de violência contra a mulher, criança e idosos, está ali atuante em várias frentes importantes. Então, eu queria saber quais os principais pontos da legislação com relação ao uso do celular. Bom, a lei que entrou em vigor, no dia 13 de janeiro de 2025 agora, ela é muito recente, porque as aulas começaram agora. Logo então, em seguida, Eu acredito que os professores e o próprio ambiente da escola esteja tudo muito ainda nervoso, Como agir, como fazer. Mas assim, a lei traz o quê? Só realmente uma oficialização do que a gente já sabia que não deveria, Sim. Por exemplo, quando a gente fala em material, em algum aparelho, ele foca também em todos os demais aparelhos que sejam portáteis. Então, um próprio notebook ou um Kindle, um tablet, tudo. Mas, em principal, o foco mesmo, o destaque seria o celular, porque ele acaba atrapalhando um pouquinho, na logística do professor dentro de sala de aula. Sim. Então, essa é uma lei do governo federal, que foi necessário realmente, não é uma lei punitiva, então, os estudantes não precisam ficar tranquilos. Não tem punição, mas nem para a escola, como é que vai funcionar? Não, é que não é uma questão de punição, é uma questão de reeducação para essas crianças, para esses jovens. E no caso, quem não cumprir? Então, o que acontece? O governo deixou bem livre para as escolas, para eles criarem uma metodologia de como eles vão fazer. Cada escola tem o seu jeitinho. Exato, porque não tem como tu padronizar isso. Porque cada escola tem o seu elemento, tem o cotidiano dos seus alunos, Então, por exemplo, a escola vai fazer o quê? Ela vai criar um protocolo em que vai fazer primeiro uma chamada, vai fazer uma advertência. São 3, 4 passos que ela pode seguir. Até um que eu acho muito importante, que eu acho muito interessante, lógico. Tu pode seguir aquela risca, Chama o acadêmico, chama o aluno, avisa, explica. Em contrapartida, tu pega... Próxima vez chama os pais. Na terceira vez, vamos fazer um trabalho comunitário. Uma sugestão bem interessante. Sim, legal. Para que a criança troque, o adolescente e o adulto. Só que também, antes dessa prática, os próprios coordenadores, diretores das escolas, eles estão também cientes que eles precisam fazer o quê? Isso a lei também traz. Eles precisam passar para o aluno o porquê. Boa. Por isso que assim... Restringir por restringir, Exato. E assim, nós estamos hoje numa fase de adolescente, criança, que não é mais assim tu dizer uma coisa e eles vão aceitar. Sim. Eles querem uma resposta, o porquê. Se antigamente o porquê já era forte, hoje em dia mesmo, Sim. Tu tem que ter muito fundamento para dizer porquê. Então, cabe a parte da diretoria para que eles peguem e façam o quê? Façam palestras ou mostrem para o aluno o porquê realmente. Eu acho que, porque vamos lá,
Não é proibido levar o celular na mochila, até porque ele é permitido em alguns casos. Exatamente. Quais são eles? Então, a gente usa dentro do direito, e dentro da lei também traz isso, que são 3 casos importantes, que é o quê? O caso de necessidade. Então, por exemplo, aquela criança que vai para a aula e que já tem que fazer um uso de medicamento. Tem umas crianças, uns aplicativos que ali medem a glicose. Então, quer dizer, não tem como desligar, né? O celular nesse momento. Por exemplo, para quem é deficiente, né? Como Exatamente. Visual, você tem todos os aplicativos para auxílio, tudo que não ali, pode né? ficar sem, né? Sim. Então, num caso desse de necessidade que a gente chama, é importante. É claro que sempre tem que haver aquele diálogo entre direção, professor e os pais também. Porque se os pais não levarem ao conhecimento da direção, a direção não vai saber, né? Para fins didáticos, tudo isso, porque a gente sabe que tem várias funcionalidades que são legais, as tarefinhas em casa, exatamente, alguns exigem a leitura de QR Code e tal. Isso, e não quer dizer que isso vai ser, não, a partir de agora acabou, não pode mais usar celular, não. É que o uso dele dentro de sala de aula e dentro de todo aquele espaço da escola realmente vai ser exclusivo para o aprendizado mesmo. Sim. Então, por exemplo, o professor ele pode trabalhar isso. Hoje tem muitos aplicativos, né, como aquele Kahoot, que as crianças, os professores fazem aquela brincadeira, então tudo isso pode. Sim. Por isso que é importante esse trabalho lá na base, para que as crianças e os adolescentes entendam que não é simplesmente estou bloqueando o celular, porque... Né? De repente o governo acordou e pensou, deu de celular na escola. Não, não é essa a questão. Eu acho que é mais para levantar esse debate, apertar um pouquinho as escolas para cobrar. Exato. Porque em muitas escolas já era proibido, inclusive em intervalos e recreios, mas se ficava assim, eu acho que em âmbito nacional foi mais para puxar a orelha das instituições de ensino, né? Porque os pais também avisam, não é para usar celular em casa. No entanto, o celular ele é muito mais que um meio de comunicação. Exato. Né? Ele é ali um aplicativo de banco que a criança precisa lá comprar um lanche, faz Pix já. Exatamente. São muitas funcionalidades e vai ter que haver uma readaptação, né, Exatamente. doutora? Por isso que eu digo, é um trabalho que é feito em conjunto. Sim. E eu acho que é uma lei muito pertinente. Não haveria necessidade no momento, mas assim, às vezes isso também dá uma autonomia para o professor. Sim. Porque já não era livre a participação, a utilização do celular dentro da sala de aula. Nós estávamos comentando sobre isso, né? Porque assim, já não era livre. Exatamente. Mas o desrespeito ocorria. E aí, né? Eu acho que com uma lei mais ampla como essa, talvez haja, né? Mas eu queria saber quem é que vai fiscalizar isso, como é que vai ser feito. Não é punitiva, não é uma lei punitiva, né? Mas as próprias escolas vão garantir. Com certeza. Fiscais, né? Até porque ela é uma lei que ela está sendo aplicada dentro das salas de aulas. Para quem? São para crianças. Então, como tu vai fazer uma punição, né? Como um direito penal, um direito criminal? Não. Tu vai realmente trabalhar essas crianças, é lógico. Cabe às escolas, cabe à direção criar esse protocolo para poder dar maior orientação, para que realmente devagarinho as crianças vão entendendo que não, o uso é benéfico, eu vou parar de usar ele dentro de sala de aula porque isso não é bom. E assim, o porquê que a preocupação do governo em relação a isso? As pessoas pararam de se olhar nos olhos, né? As pessoas, e outra coisa, as crianças em sala de aula, quando tinham que descobrir alguma coisa, o que eles faziam? Era mais fácil olhar aqui no Google ou em algum aplicativo que dá a resposta. E às vezes o que o professor quer é instigar o aluno a pensar. Então, essa lei, eu acredito também que ela veio para dar um pouquinho mais de amplitude para que o professor tome a rédea da sala de aula. Nesse caso, eu concordo. Aí vai lá, bota tudo numa cestinha, provavelmente vai ser assim, né? Exatamente. O armarinhos, cada escola vai ter o seu. Vai ter o seu. Algumas situações vão surgir, né, doutora? E a gente vai ficar de olho, né? Com certeza. Mas concordo, viu? Essa situação de que todo mundo não olha, as pessoas não se olham mais no olho, mas assim, mais do que uma lei como essa, eu acredito que além disso a gente tem que estudar, colocar isso na base, dentro das escolas, dentro das famílias, Sim. né? Porque realmente é algo que precisa ser discutido, né? O pessoal sair desse celular, a saúde mental tá indo, né, doutora? Tá indo, nossa. Elas têm que aprender, tem que sair, outra geração, mas a gente tem que buscar, né? Exatamente, pegar um benefício desse que, olha, você ter, né? Nós somos de uma época que ventilador tinha no colégio, já era o máximo, né? Então, hoje tem escolas muito mais estruturadas, né? Com todo aquele acesso. Sim. Então, tem que saber usar esse acesso. Isso precisa ser conscientizado às crianças, A tecnologia é ótima, a gente tem que saber usar. Exatamente. Porque quem estraga é nós, não é mesmo? Bem assim.